Para o nosso debate de hoje, nós recebemos aqui o economista-chefe da Ativa Investimentos, Setoli Sanches, o deputado federal pelo Paraná e líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, e também o jurista e doutor em Direito Constitucional, Acácio Miranda da Silva Filho. Senhores, sejam todos muito bem-vindos. Temos o debate? Tá, vamos lá. Então, antes de eu conversar com os nossos convidados, deixa eu só mostrar mais um pouco essa tela exatamente do custo da PEC Fura-Teto aqui. A explosão fiscal agora ficou no texto aprovado na CCJ, esse aqui, olha, 145 bilhões em 2023 e 2024, ou seja, por 2 anos. Isso aqui tira a prerrogativa do Congresso eleito de votar o orçamento, digamos, verdadeiramente o orçamento de 2024, né? Mas vamos lá. Despesas situadas do limite de gastos de 23,9 bilhões, o impacto fiscal hoje é calculado em 168, mas isso pode ser um pouco maior em relação àqueles fundos todos. Vamos lá. Quem tem razão? Bom, para o nosso debate de hoje já estão aqui os meus convidados todos. Eu vou começar com o deputado Ricardo Barros. Deputado, seja bem-vindo uma vez mais e eu preciso lhe questionar objetivamente. A Câmara vai ser tão leniente como foi a CCJ do Senado? Se bem que eu também não posso dizer que a CCJ foi leniente, né? Teve um tratoraço em cima de quem estava pedindo mais prazo para discutir uma proposta de emenda à Constituição. Deputado, qual vai ser a resposta da Câmara diante do que vai sair aqui do Senado em relação a essa PEC Fura-Teto? Olha, o presidente Arthur Lira está agora, depois do texto aprovado na CCJ, embora possa ter alterações ainda no Senado Federal, reunindo e ouvindo a cada um dos parlamentares, líderes de bancadas aqui na Câmara, e vai fazer uma contagem voto a voto, para saber o que tem apoiamento e o que não tem apoiamento. Alguns partidos já firmaram posição em 1 ano apenas, a PEC, né? Haverá também destaques supressivos sobre aqueles 3 artigos que foram incluídos fora do texto original da PEC, que repõe os 30 bilhões que foram cortados. Então, cortou 30 bilhões, de 175 bilhões, caiu para 145 bilhões, mas aí entrou PIS/PASEP, que são 26 bilhões, entrou universidades de Fiocruz com 5 bilhões, e entraram também despesas com financiamentos externos e com mais 2. Então, ou seja, tirou 30 e botou 30 de novo. Eu acho que isso deve ser suprimido aqui na Câmara, mas ainda não temos a posição, os líderes estão sendo consultados e a previsão de votação aqui na Câmara é para quarta-feira próxima. Setoli Sanches, eu preciso ouvi-lo agora sobre a posição do mercado financeiro, porque boa parte da preocupação era que seria a reação da Bolsa e a reação do mercado de dólar também. Mas tem uma coisa que chama atenção, lá na página 17 do texto original que foi apresentado ontem na PEC, nós mostramos há pouco aqui aos espectadores aqui do Prós e Contras, que o relator do texto, o Alexandre Silveira, do PSD, ele justifica o gasto maior. A gente teve um problema na comunicação, podemos resolver? Não, mas ele justifica um gasto maior, que chama bastante atenção, com o comportamento muito preocupado com as questões fiscais desse atual governo, para poder justificar o gasto novo agora nessa PEC de um outro governo, do próximo governo, que não tem esse histórico de responsabilidade fiscal. Bom, diante disso que a gente está vendo, nessa questão toda, o mercado vai reagir como? Porque ou não está reagindo, ainda está esperando uma resposta do Congresso como um todo? Olha, Piotr, obrigado pela pergunta, obrigado pelo convite. De fato, o grau de incerteza ele é muito elevado. E o mercado ele está monitorando isso muito atentamente, visto que, primeiro, a tramitação ela precisa ocorrer de maneira célere, tem diversas outras variantes afetando o andamento da emenda à Constituição, como foi pontuado há pouco também a respeito de questões que estão em tramitação lá no STF. O impacto ele ainda é incerto, o prazo que teríamos esse waiver também não temos certeza a respeito, né? Lá na CCJ passou 2, o deputado Ricardo Barros acabou de falar um consenso para de waiver. Existe ainda aquele dispositivo que trata a respeito da nova âncora fiscal que eliminaria o teto de gastos apenas com uma lei complementar. Então, assim, o grau de incerteza
ele é muito grande, mas o texto que se desenha já após a votação da CCJ e os rumores que vêm de Brasília, infelizmente trazem uma perspectiva ruim que pontuam sim um descalabro fiscal, uma entrada numa situação fiscal pior do que já foi entregue, né? Então, nós estamos ainda observando arrecadações surpreendentemente positivas, mas com uma perspectiva de gastos não saudável, né? Em expansão e em trajetória de expansão. Então, isso dificulta o mercado, o pessoal que faz a conta, ver uma sustentabilidade nas finanças públicas. E aí, consequentemente, por enquanto, a gente ainda não está precificando algo muito pior, mas a perspectiva é que, em passando o texto do jeito que está, pode ser que isso gatilhe algo muito sensível nos preços dos ativos. Cássio, já vou lhe colocar no debate, só fazer uma pergunta rápida ao deputado Ricardo Barros. Deputado, esse julgamento que está acontecendo lá no Supremo em relação às emendas de relator, ao orçamento secreto, o senhor acredita que isso é uma pressão, é uma tentativa de pressão no Congresso Nacional em relação à votação da PEC? Isso é uma interferência indevida do judiciário, ativismo político puro do judiciário, mas é o que eles têm feito, né? Eles têm, infelizmente, perderam a imparcialidade há muito tempo. E aí fazem esse gesto para tentar interferir aqui nas decisões do parlamento. Mas eu vejo que o parlamento segue dentro da sua convicção. Cássio, eu quis perguntar antes ao deputado, porque essa é exatamente a impressão que a gente tem. Esse julgamento sendo marcado justamente para hoje, isso não é nem coincidência, né? Porque não existe coincidência desse nível, não, né? Mas, Cássio, qual a sua opinião sobre o julgamento do Supremo no momento desse, em relação a esse tema que já vem sendo discutido há muito tempo? Porque isso está muito claro que é, de novo, uma tentativa de interferência do judiciário em posições de outro poder, em decisões do outro poder, em prerrogativas de outro poder. É necessário, Piotr, nós separarmos as circunstâncias com as quais nós estamos vivendo nos últimos tempos. Inegavelmente, há excessos praticados por parte do Poder Judiciário, principalmente no que tange a uma interferência às pautas políticas. E isso não é novo, nós já nos deparamos com circunstâncias como essa nos últimos anos, nos últimos 10 anos. E no que diz respeito à inserção deste tema na pauta no dia de hoje, obviamente fica difícil nós justificarmos essa inserção, exatamente no momento em que o Congresso Nacional discute até a PEC relacionada ao teto de gastos e todas as circunstâncias econômicas relacionadas a isso. Deputado, deixa eu voltar ao senhor antes de ouvir também novamente o Ettore. Esse PIS/PASEP de pouco mais de 24 bilhões aí, esse não faz parte de um daqueles fundos que o próprio ministro Paulo Guedes estava pedindo lá atrás para ser liberado naquele momento mais grave da pandemia, na dificuldade mais difícil do país naquele instante, e agora está saindo nessa PEC também? Esses recursos são recursos que não foram retirados pelas pessoas que estão lá abandonados e que precisavam entrar no orçamento, mas não tinha teto de gastos para eles poderem entrar. Então, agora vem a transição pedindo para que esse dinheiro fique fora do teto, mais recursos de arrecadação própria da Fiocruz e das universidades, que dá uns 5 bilhões. Então, na verdade, eles retiraram 30 bi, reduziram de 175 para 145 bilhões e recolocaram os 30 bilhões com esses 3 artigos novos que não estavam na PEC original. Não sei a quem eles pretendem enganar. Ettore, e daí? A pergunta do deputado agora é ótima. Eu não sei a quem eles pretendem enganar, porque está tudo muito claro. Óbvio que ainda há uma série de inconsistências ali, o texto é longo, o que foi apresentado original na proposta pelo relator tinha, se não me engano, 27 páginas, e uma citação, cada página tinha uma citação de várias leis, o que dificultava ali o entendimento rápido daquilo tudo. Não se permitiu tempo para discutir. Ontem, 2 grupos de senadores tentaram 2 coisas. Primeiro, chamar uma audiência pública com autoridades do governo, da área econômica e do mercado. Foi negado. E também mais 24 horas, apenas mais 24 horas,
saborosa para discutir, o senador Davi Alcolumbre tratorou e não permitiu. Nós estamos, além de tudo, com tudo isso que o deputado fez menção. Bom, o mercado vai reagir quando, diante do que nós estamos vendo agora? Diante de tudo isso que está muito claro? O grau de incerteza ainda é muito grande. A gente está falando de uma potencial conta de um ano de 200 bilhões, mas, na verdade, essa expansão de 200 bilhões, ela é ad eterno, né? Se a gente for interpretar, de fato, o que vem lá do Senado, principalmente quando a gente pontua aquela necessidade, aquela imposição, ou então, pelo menos, a sugestão de que o Executivo traga em 6 meses uma nova âncora fiscal, e em se votando essa lei complementar para a nova âncora fiscal, o teto de gastos ele seria extinto, a gente está falando de uma lei que é hierarquicamente inferior à emenda à Constituição, ou seja, mais facilmente alterada do que a já facilmente alterada emenda à Constituição, e, além disso, a extinção por completo do teto. Sem falar que o patamar atual de gastos, com certeza, ele vai ser utilizado, ou pelo menos com grande probabilidade, ele vai ser utilizado como uma nova referência. É pouco crível que no projeto que será apresentado como âncora, a nova âncora fiscal, esse gasto, esse dispêndio adicional de 200 bilhões será suprimido. Não, ele vai ser o novo patamar ao qual nós teremos de referência para a nova âncora fiscal. O que significa? Esse 200 bilhões ele vem ad eterno, ele vai durar para sempre. É uma conta, quando a gente fazia aquela conta da reforma da Previdência, a gente fazia em 10 anos, né? A gente está falando de uma conta em 10 anos dessa PEC de fura-teto, que na verdade é uma PEC tira-teto, de 2 trilhões de reais no mínimo, né? Então, assim, é um impacto muito relevante. O mercado, a parte disso já incutiu no preço, mas uma outra parte ainda é muito sensível, com grande divergência, principalmente pelo prazo exíguo de execução, e aí, consequentemente, dificulta uma movimentação mais extrema, por assim dizer, dos preços dos ativos. Essa possibilidade de mudar a âncora fiscal, que hoje foi uma reforma à Constituição, transformar isso em lei ordinária, deputado, antes de ouvir o Acácio novamente, porque eu quero entender qual vai ser o papel do Supremo numa situação como essa, na sua opinião, isso é possível ser mudado por uma nova reforma? Eu estou mexendo numa outra reforma, aliás, muito recente, é de 2016, 2017, né? O teto de gastos. Eu estou mexendo exatamente na ferramenta que conseguiu recuperar o país da maior recessão que ele teve em 2015 e 2016, justamente causada por excesso de gastos, que é o tema que nós estamos tratando nesse momento. O senhor acha que aquilo passa? Porque se passar, eu imagino que possa ter um questionamento ao Supremo. Mas daí eu volto ao Acácio. Primeiro eu queria ouvir o senhor, deputado. Olha, eu acho que nós, aqui no Congresso, estamos analisando, e as bancadas dos partidos se reunirão, estamos esperando terminar a votação no Senado. Isso é claro, nós não vamos ficar agora querendo decidir uma coisa que não sabemos o que se termina, porque o Senado também vai tentar reduzir para um ano a vigência da PEC. Então, nós vamos agora avaliar, mas efetivamente o que a PEC está fazendo é acabar com o teto de gastos na Constituição e mandar esse novo arcabouço fiscal para uma lei complementar a ser apresentada até agosto. Então, nós, se votarmos como está, nós já estamos acabando com o teto de gastos nessa votação. Cássio, vamos lá. Se a gente olhar para o histórico recente, um parlamentar que perdia uma votação recorria ao Supremo, o Supremo decretava lá inconstitucionalidade ou sentenciava como inconstitucional. Bom, mesmo numa votação de proposta de emenda à Constituição, voltava tudo atrás. Mas a gente vê um comportamento do Supremo muito mais favorável às posições do presidente eleito, viu isso durante a eleição, enfim, essas coisas todas. Você acha que o Supremo vai olhar para a letra da lei ou terá, digamos, uma análise mais politizada dessa questão, se acaso isso passar no Congresso e se isso for adiante? É necessário nós pensarmos primeiro na fórmula, Piotto. Você bem mencionou a reforma operada em 2017 e foi uma alteração ao texto constitucional exatamente para que fosse mantida uma segurança jurídica relacionada ao teto de gastos. E também, por uma via indireta, para que eventuais ingerências jurídicas
fossem mais difíceis. A gente está com um problema na comunicação com o Acácio. A gente já retomou o Acácio. Vamos lá. Deputado, eu vou voltar com o senhor porque essa questão realmente chama bastante atenção. Nós temos a possibilidade de mudar o que é uma proposta de emenda à Constituição que foi aprovada, ou seja, é uma emenda constitucional, né? Em relação à questão do gasto, para hoje ir para uma lei complementar. E quando se fala em lei, claro, para qualquer discussão é muito mais fácil do que uma emenda que precisa de 3/5 na Câmara, 3/5 no Senado, 2 turnos de votação e tudo mais. Isso, em tese, até ontem, dava uma ideia de segurança maior para se mexer na Constituição. Depois do que se viu ontem na CCJ, e eu estou chamando de tratoragem, aquela coisa de tratorar qualquer tentativa de se discutir um pouco mais, eu já não sei se faz grande diferença, mas do ponto de vista teórico, legal, sim. Esse comportamento agora do Senado, de novo eu vou insistir, se eu me permita de novo a pergunta, a gente vai ver uma Câmara mais dura em relação a isso, em respeitar e em defender a Constituição? Olha, nós temos aqui a votação do Auxílio Brasil, o orçamento de guerra, aconteceu em 2 semanas, Câmara e Senado. Este ano, novamente, quando aumentamos o Auxílio Brasil para R$600 e criamos o Auxílio Caminhoneiro, o Vale Gás foi estendido, o Auxílio Taxista, também na PEC votada em 3 semanas. Então, emendas constitucionais têm sido votadas rapidamente em momentos de emergência. Obviamente, isso exige praticamente consenso, exige uma ampla maioria para poder ser viabilizado. Então, o importante é saber se o texto é o texto consensual, que os partidos, de um modo geral, estão apoiando, a PEC vai ser votada nessa velocidade. Se não, mais difícil. Claro que também depende do presidente da Câmara e do Senado, porque eles é que fazem a pauta, né? Então, em ver a velocidade que desejam imprimir, embora existam os mecanismos de retirada de pauta, de adiamento de votação, de adiamento de discussão, que a gente chama de kit obstrução, que sempre foi um instrumento da oposição. Vamos ver. Eu pretendo esperar o texto final, que será votado no Senado. Os senhores líderes da Câmara serão todos chamados, a um, para contar votos das suas bancadas e ver quais são as teses apoiadas, né? Teremos vários destaques aqui, não só para reduzir para 1 ano, como também para retirar os 3 itens que foram incluídos, que não estavam na PEC original, para compensar o corte de 30 bilhões que foi feito. Héctor, já volto a você, deixa eu só insistir com o deputado. Qual é o clima que o senhor está percebendo hoje na Câmara, tanto do presidente da Casa, que vai pautar esse assunto, quanto, obviamente, dos líderes de partidos em relação... Porque consenso, para falar de consenso, ele já existia em torno dos 80 bilhões, 70, 80 bilhões. Se esse fosse o texto da PEC de transição, provavelmente já teria sido aprovado e estaria na Câmara agora, porque não haveria obstrução em relação a isso. Mas quando se juntou ali quase 200 bi, mexendo na possibilidade de se conter gastos do próximo governo e tudo mais, bom, isso tudo explodiu. Qual é o sentimento que o senhor ouve hoje, que o senhor percebe hoje na Câmara, tanto dos líderes de partidos, dos parlamentares, como também do presidente da Casa? Olha, a disposição é de votar a PEC, mas haverão destaques para reduzir o valor e para reduzir o prazo. Aí vamos depender de quantos votos o governo eleito vai conseguir para manter os textos que incluiu no Senado. A base do governo atual está unida em relação a isso ou não? A base do governo atual está disposta a dar os R$200 a mais do Bolsa Família e a dar também o aumento real do salário mínimo, que resultariam em 80 bilhões por 1 ano. Isso é o que nós consultamos os senhores líderes e que foi me informado, já dei entrevista sobre isso há algum tempo. Agora tem um fato novo, a PEC está sendo votada no Senado, ela vem para cá, e a partir do texto que vier para cá, nós vamos opinar oportunamente. Héctor, esses 80 bi, o mercado já estava precificado nisso? Isso passaria, é um entendimento que haveria necessidade, mas até que razoável, embora ainda seja um estouro do teto atual?
Então, o que se aventava aqui no mercado era que esses 80 bi, ou algo próximo dos 50, seria necessário para a manutenção do Auxílio Brasil, agora Bolsa Família, vamos voltar a chamar Bolsa Família, no patamar de R$600. Então, pelo menos 50, fosse o Bolsonaro ou seja Lula, já seria necessária a expansão. Algo ao redor de 80 é algo natural. Agora, a remoção de todo o programa social de dentro do teto abre um espaço para a expansão de gastos no teto, sendo que o Bolsa Família, sendo que o Auxílio Brasil, ele vai ficar do lado de fora. Qual que é o problema disso? Essa expansão fiscal, ela vai gerar uma expectativa de inflação, e a expectativa de inflação ela é combatida pelo Banco Central, que sobe o juro. Hora que sobe o juro, a atividade fica menor, o PIB cai, o desemprego aumenta. Então, a política que é relativamente insustentável de expansão fiscal, ela acaba gerando um efeito reverso ao pretendido com a injeção sob a justificativa de que os paupérrimos estariam desassistidos, quando na verdade a gente já sabe que o orçamento ele contemplava essa assistência aos paupérrimos em pelo menos 2/3. O que a gente está falando aqui é de uma expansão aí para que os R$600 sejam mantidos, mas ao invés dos 50 a gente está observando 200 bilhões serem tramitados de maneira céleres no Congresso, como você pontuou, Piotr. Deputado, um último questionamento. Eu fiz questão de mostrar há pouco aqui, e citei, inclusive, no texto original lá do relator, do Alexandre Silveira, o senador do PSD, ele cita todos os méritos do atual governo, da equipe atual, dizendo que, olha, voltou a relação dívida-PIB ao que estava antes da pandemia, ou seja, mesmo com aquele gasto extraordinário, o país conseguiu se recuperar. Só que eu tenho que levar em conta um aspecto que é muito claro, e acho que o Héctor deixou também muito claro também. Eu tenho uma equipe atual que tem a lógica da responsabilidade fiscal dentro dela. O novo governo não tem isso na sua história da preocupação fiscal. Todas essas lógicas econômicas de melhora de emprego, redução do desemprego pelo IBGE, melhora do emprego em carteira assinada, melhora agora, inclusive, também no valor recebido, ou seja, da renda do trabalhador. A gente viu uma divulgação do IPEA recentemente, ou seja, tudo isso está em risco hoje. Esse tipo de coisa vai ser levado em conta na votação na Câmara, ou seja, esse apelo de que a gente estava saindo da crise, saiu melhor que o mundo inteiro, pode ser perdido simplesmente por uma PEC que quer gastar muito mais do que o país arrecada? Nós temos um governo eleito, e esse governo se elegeu com um discurso que não coaduna com essas posições que você agora destacou como relevantes. Cabe ao governo eleito, e saberemos quando for decidido quem é o ministro da Economia, quem é o ministro da Fazenda, do Planejamento, que serão separados segundo informações, ter uma ideia de como é que o governo deve se comportar em relação aos gastos. Mas, no momento, nós estamos fazendo especulações, né, e que há uma responsabilidade do governo eleito, que está recebendo um país que tem menor taxa de desemprego dos últimos anos, crescimento maior que os Estados Unidos e Europa, e tem inflação menor que os Estados Unidos e Europa. Então, esse é um quadro macroeconômico favorável e que o novo governo deveria manter. Inclusive porque nós temos R$1 trilhão em contratos de concessões de infraestrutura, portos, aeroportos, rodovias e ferrovias, e só acontecerão esses investimentos se o ambiente criado pelo novo governo na economia for favorável. Então, é uma grande responsabilidade na condução do processo. A proposta da PEC já mostrou pouco compromisso com a responsabilidade fiscal. Deputado Ricardo Barros, obrigado pela gentileza. Etuari, também muito obrigado pela participação aqui. Preciso agradecer também ao Acácio Miranda, que nós tivemos um problema na comunicação com ele. Senhores, muito obrigado pela participação nesse debate.